Boa noite, Igreja Sinal do Reino, boa noite todas as famílias da comunidade Antrapulso. Essa noite é uma noite muito especial, a gente recebeu canções, músicas do nosso irmão Gerson Borges. E o Gerson nos mandou algumas canções tão bonitas para nosso encontro hoje à noite. E a gente está cultuando a Deus junto com o Gerson. Obrigado, Gerson. Obrigado a cada pessoa que vai assistir, que está assistindo. Que Deus abençoe sua vida essa noite. Com os louvores, com as orações, com a palavra. Abençoe sua casa. Um abraço. Seja bem-vindo. Deus abençoe. A primeira canção que eu queria dividir com vocês chama-se É Teu Povo. É uma oração feita pelo povo de Deus a respeito do povo de Deus. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, Senhor. Declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo. Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor, pois és santo. Digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. A segunda canção que eu queria dividir com vocês, compartilhar com vocês que assistem, que participam desse tempo de adoração, desse tempo de comunhão, desse tempo de partilha, é uma canção minha chamada A Glória de Deus é Compartilhar. A glória de Deus é compartilhar, é dividir, é repartir, multiplicar, é ver a Sua abundante graça agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, ver a nossa vida gerando mais vida, mas a lágrima dos olhos de Deus ser seus, vivendo pra si
não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, mas ver a nossa vida gerando, mais vida, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, mas ver a nossa vida gerando, mais vida, mais vida, mais vida, Como descrever? É de coração, vamos juntos. Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração, é tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. De coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. De coração, é de coração, Indo Jesus para Nazaré, ele foi criado em Nazaré,
Ele entrou numa sinagoga e começou a ler, porque deram a ele o livro, e deram a ele o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro do profeta Isaías, achou o lugar onde estava escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu pelo que me ungiu para. Esse para é uma finalidade. Jesus foi ungido, o Espírito do Senhor está sobre Jesus para. Hoje nós vamos ler 2 textos que falam nisso. Qual é a finalidade, a pauta, a agenda de Jesus? E aí ele começa a dizer: ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Debaixo dessa nomenclatura pobres, não é somente pobres fisicamente. Existe a pobreza física de pessoas empobrecidas que vivem realmente na pobreza, sem um mínimo de condições de vida. Existem também gentes empobrecidas por outras coisas. Existe gente empobrecida de paz de espírito. Existe gente empobrecida por princípios. A família empobrecida por falta de relações saudáveis. Existem diversos tipos de pobreza. O fato é que Jesus foi enviado para evangelizar os pobres. Enviou-me também, ele continua, para proclamar libertação aos cativos, aos escravizados. E há muita gente cativa, presa, aprisionada, presa em cadeias por causa de si mesmo, às vezes. Preso por causa de seus próprios pecados, problemas, iniquidades. Preso também por causa de vícios, hábitos. Mas preso no sentido também literal, pessoas encarceradas, de forma até justa. Tem gente presa porque deveria estar preso, mas não é porque ele está preso que ele se torna um lixo humano. Não. Porque Jesus se encontrou com um ladrão que recebeu uma pena da crucificação. E Jesus vira para o ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O desejo de quem segue Jesus, de quem é filho de Deus, é que as pessoas que estão aprisionadas, mesmo aqueles que estão aprisionados de forma justa, eles tenham possibilidade de um encontro redentor com Jesus. Jesus foi enviado para proclamar libertação a quem está cativo, a quem está opresso, a quem está escravizado, a quem está encarcerado. E ele continua, também foi enviado para a restauração da vista aos cegos. Aos cegos. Essa palavra, no tempo de hoje, é uma palavra extremamente relevante pela atualidade. Restauração da vista aos cegos. No tempo em que a gente vive, restaurar a vista aos cegos tem a ver, claro que tem a ver, com cura, com milagre, com gente que precisa do toque restaurador de um milagre. Mas tem a ver também com ajudar pessoas que não conseguem ver fisicamente e precisam de um oftalmologista. Por exemplo, eu falo a vocês tendo em mente aqui uma pessoa chamada Maria José, que me ligou ontem.
precisando urgentemente de uma cirurgia de catarata, porque ela já perdeu mais de 90% da vista das duas. A catarata já é em estado avançadíssimo, não tem mais óculos que dê jeito, tem que fazer cirurgia. Restaurar vista aos cegos. Eu vou para além disso. Restaurar a vista aos cegos tem a ver com educação. Há muita gente sem enxergar do ponto de vista agora intelectual, porque não tem educação. Precisa ser educado, precisa sentar numa sala de aula e aprender. Restaurar a vista aos cegos tem a ver com todas as aulas que acontecem também no projeto Sinal, de alfabetização, de matemática, de português, de inglês, de prática de leitura. Isso é restaurar a vista aos cegos, porque tem gente que não consegue enxergar a realidade, porque não tem estudo suficiente para isso. Ciência tem a ver com restaurar a vista aos cegos. Num tempo de tanto obscurantismo, negacionismo, anticiência, ciência tem a ver com restaurar a vista aos cegos. Pregar o evangelho puro, simples, libertador de Jesus de Nazaré tem a ver com restaurar a vista aos cegos. Porque tem muita gente com os olhos fechados, porque a religião opressora coloca um peso sobre essas pessoas e condena pessoas a viverem a vida inteira em uma cegueira do Evangelho, ou uma cegueira que as impede de ver o Evangelho. Pregar o Evangelho é restaurar a vista aos cegos. E ele termina esse texto dizendo: para pôr em liberdade os oprimidos, para colocar quem está opresso, cativo, preso em uma vida de liberdade no Evangelho. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa pauta de Jesus, essa finalidade de Jesus, pelo que me ungiu para, deveria ser também a nossa pauta, deveria ser também nossa agenda. Quando eu abro, por exemplo, num outro texto, Mateus 25, que é uma outra agenda de Jesus, uma outra pauta de Jesus, mas que coincide com essa primeira que a gente acabou de ler, ele diz assim: eu tive fome, me destes de comer. Fome. Fome é a agenda de Jesus. Fome de pão, fome do Espírito. É a agenda de Jesus. Tive fome. Tive sede e me destes de beber. Eu não sei quantos sabem, mas há pessoas que não têm água em casa. Vocês sabiam que tem gente que não tem água em casa? Eu falo para vocês lembrando de uma família da comunidade, de uma pessoa que a gente recentemente perguntou como você faz para dar banho nos seus filhos e para beber água de madrugada, quando seus filhos têm sede. Ela disse que todo dia antes de dormir precisa pegar uma garrafa na casa da irmã para levar para casa, porque não tem água em casa. Água, nem de beber, nem do banho, nem de lavar prato, nem de lavar o banheiro. Água. Tive sede, me destes de beber. Sede física, sede espiritual. Sede física e sede espiritual era a agenda de Jesus.
Eu era forasteiro. Eu era forasteiro. Eu era refugiado. Eu era um migrante. Eu era um migrante. E me hospedastes. Quero contar um testemunho a vocês. Nossa família, Jefferson, Ângela e Lucy, nossa família de venezuelanos que nós apoiamos, estão num momento bem difícil agora. Mas graças à igreja, Luilson e Jerusa, eles conseguiram um trabalho para a Ângela, ela está trabalhando. Jefferson, que se envolveu em questões ruins, em vícios ruins, ele está sendo convidado a se hospedar na casa de uma pessoa do Sinal, o Daniel Deca. Daniel chamou ele para morar com ele durante uns meses, para tirar ele desse local onde está uma oferta tão fácil para ele daquilo que ele tem um vício. Era forasteiro e me hospedastes. Isso era a pauta de Jesus. Eu estava nu, eu estava sem roupa, roupa física, mas também aquela roupa que traz em você cobertura daquilo que lhe traz vergonha, acolhimento quando você está desprovido de proteção. Eu estava nu, desprotegido, e vocês me vestiram. Eu estava enfermo, vocês me visitaram. Eu estava preso, vocês foram me ver. Percebe qual é a agenda de Jesus, gente? Nos dois textos, fome, sede, refugiado, nudez, falta de proteção, enfermidade, gente doente e gente aprisionada, presa, encarcerada. E ele termina dizendo, você sabe o texto, que sempre que a gente faz a alguém que está com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, ele diz, a mim vocês fazem. Eu quis ler esses dois textos hoje, quero conversar de forma breve com um Sinal, porque eu quero dizer o seguinte. O Sinal é um movimento, o Sinal não é uma instituição. O Sinal não é uma instituição, muito menos uma instituição religiosa. O Sinal é um movimento de pessoas que seguem a Jesus de Nazaré e que por seguir a Jesus de Nazaré elas são movimentadas pelo Espírito de Jesus de Nazaré, o Espírito Santo. O Sinal já teve vários movimentos e fases e voltas, exatamente por essas percepções que a gente vai tendo. O Sinal começou há 5 anos se reunindo nas sextas-feiras, num coworking lá em Boa Viagem. Era um tempo que a gente queria quebrar esse paradigma do domingo. E a gente foi muito bom, porque foi ensinado naquele tempo que é possível a gente se reunir, não naquele dia determinado como domingo, que muitos chamam como dia do Senhor. E começamos nos reunindo nas sextas-feiras lá. Após um tempo a gente percebeu que a gente precisava ir para mais perto da comunidade Entrapuço. E começamos a nos reunir em hotéis ali ao redor. O Bristol, o National Inn, o Imperial. Ficamos nos reunindo em alguns hotéis ali nos arredores da comunidade.
Fato é que a gente percebeu que a gente gastava muito dinheiro com aluguéis de hotel, ao invés de gastar esse dinheiro com a comunidade. E a gente então decidiu passar um grande tempo aqui na minha casa, se reunindo, enquanto a gente tocava e servia a comunidade Antrapuço através do Projeto Sinal. O dinheiro que era usado para os aluguéis, a gente reverteu para ser usado no Projeto Sinal e deixamos de ter local de reunião. Passou a ser na minha casa. Veio a pandemia e a pandemia nos colocou no coração da comunidade, no sentido de que a igreja nunca serviu tanto a comunidade Antrapuço como durante essa crise sanitária da pandemia. E serviu de todas as formas. Serviu com alimento, serviu com a presença, serviu com todas as atividades que continuaram a ser desenvolvidas dentro dos protocolos do governo. Serviu. Até o ponto, há pouco tempo, quando a gente percebeu que já poderia voltar a se reunir presencialmente, e a gente começou a ser perguntado pelas pessoas da comunidade Antrapuço: quando vai ser aqui? Quando vai ter culto? Quando vai ter encontro? A gente quer reunião, queremos reunião de oração. A comunidade começou a clamar, a pedir para que a gente fizesse cultos na comunidade. Não só serviço, mas espiritualidade, culto, a cultuar com eles. E agora a gente tem cultos quinzenalmente ainda com a comunidade Antrapuço, dentro da sala do Projeto Sinal. E agora, hoje, eu queria dizer a vocês uma coisa. Olhando para essa pauta de Jesus, fome, sede, preso, gente cativa, gente que precisa ser liberta, cegos, aprisionados, refugiados, pobres. Preste atenção no que eu vou dizer pausadamente. A agenda de Jesus de Nazaré precisa ser a agenda da Igreja de Jesus de Nazaré. A pauta de Jesus de Nazaré precisa ser a pauta da Igreja de Jesus de Nazaré. A finalidade da vinda de Jesus de Nazaré precisa ser a finalidade última da Igreja de Jesus de Nazaré. É isso. Mais simples do que isso é impossível da gente dizer. Por tudo isso, preste atenção, nossa igreja, sinal do reino, ela agora passa a ter um novo momento de sua história. Intencionalmente, nós somos agora uma igreja local. Nós nos localizamos na comunidade Antrapuço. Nós temos uma sede, que não é a sede da igreja, mas é a do Projeto Sinal. Na igreja nunca vai ter prédio próprio. Isso é um valor discutido no início da igreja nossa. Nós nunca vamos ter prédio próprio, porque não se gasta dinheiro para a gente se reunir. 100% dos recursos que Deus nos dá, nós decidimos isso no início. 100% seria para beneficiar os mais pobres. 100% através do Projeto Sinal. Nossa igreja vai sim utilizar as dependências do projeto para que nos domingos a gente se encontre junto com as famílias do Projeto Sinal e da comunidade em geral. Thales, então aqueles encontros na sua casa acabaram? Acabaram.
Acabaram porque nossa igreja não é um clube social. Toda igreja que não tem uma missão clara, ela se torna um guetozinho particular para os amigos viverem se encontrando nas sextas à noite, no final de semana, para curtir a vida com outros cristãos. É bom, é massa, mas é só isso a vida. A vida de quem segue a Jesus é só comunhão? Não tem missão? Todo mundo foi comissionado, gente, vocacionado. Deus deu dons aos homens para serviço. Nós não temos templo, não temos, porque nós entendemos que os dons distribuídos para cada um são dons que devem estar a serviço da cidade. Não através apenas da igreja e não muito menos para a igreja, para a cidade. Então a vida cristã não é só comunhão. Então a gente está saindo da minha casa. Foi um tempo gostoso da gente começar na mesa, terminar na mesa. A gente vai continuar tendo isso, mas lá, junto com todas as famílias do projeto e da comunidade que precisam serem servidos e se juntar com a gente para servir também. Nós somos agora uma só família. Uma só família. Por isso eu queria dizer a vocês hoje isso. Então, estamos agora em um novo momento, onde oficialmente a gente agora é uma igreja local. Quando alguém perguntar onde a igreja de vocês fica, ela fica na comunidade Entrapulso, em Boa Viagem, Recife. Ah, ela tem um templo? Não, ela não tem templo. Nós somos o templo do Espírito. Nós servimos aquela comunidade. Ah, e quem é o pastor de vocês? Olha só, o que exerce função pastoral é Thales. Mas há outros pastores na comunidade. Quando Renato se reúne com os homens, nas quartas-feiras, Renato é o pastor daquela turma. Quando Jacira se reúne com os 2 grupos de discipulado que ela tem, Jacira pastoreia aquelas pessoas. Quando as mulheres se reúnem, a pessoa que está com elas é a pastora delas. Quando o Celebrando Recuperação retornar, a pessoa que vai coordenar vai ser a pastora daquele grupo. Thales não é um pastor sozinho. E Thales, ele recebe dinheiro, mas por que se ele recebe salário para isso, por que outros pastores estão com isso? Thales não recebe salário. É um outro valor que a gente continua mantendo em nossa igreja. Não temos assalariados em nossa igreja. Todos são voluntários. Por isso o Thales trabalha fora, para que não seja pesado para a igreja e a gente consiga usar os recursos para os mais pobres. Nós continuamos assim, gente. Como vai ser 2022? Em 2022 a gente vai já começar o ano em uma igreja local, tendo local a comunidade Entrapulso. Quais serão nossos pilares da igreja? Os mesmos pilares: discipulado e serviço. Discipulado radical em Jesus de Nazaré e serviço à cidade, através principalmente do serviço aos mais pobres. E assim a gente caminha. Thales, e como a gente vai sobreviver financeiramente? Isso é um problema de Deus. Deus até aqui nunca deixou que faltasse absolutamente nada.
E a gente vai caminhar procurando quem queira doar, procurando quem queira ser parceiro, procurando quem queira se juntar, procurando. Mas a gente vai depender exclusivamente de Jesus, porque nós temos um princípio em mente. Porque se é de Deus e para Deus e com Deus, os recursos Deus vai mandar. Ponto. Nosso papel principal é abençoar as famílias, discipular as famílias, acompanhar as famílias, estar junto das famílias da comunidade. Quem é bem-vindo? Todo mundo que tenha entendido essa pauta nossa e que queira fazer parte dessa família Sinal do Reino. É isso, gente. Minha palavra hoje é essa. Qual é a agenda ministerial de Jesus? Qual é a pauta ministerial de Jesus? Obviamente, o que nós vamos fazer é nos juntarmos a Jesus nessa pauta e entendermos que o que Deus está fazendo nesse momento atual é nos impulsionando, nos movimentando para atuar dentro, não mais ao redor, mas dentro da comunidade Entrapulso, com os cultos lá, com o projeto lá, com os discipulados, com as reuniões. A vida da igreja vai ser com a comunidade Entrapulso. Eu oro a Deus, oro mesmo e oro agora com você. Que Jesus nos dê esse Espírito que ungiu Jesus. Que Jesus nos dê do seu Espírito agora. E que cada canção entoada naquela comunidade, cada mensagem pastoral, cada encontro, cada serviço, cada aula, cada movimento nosso dentro daquela comunidade, seja um movimento do Espírito usando sua igreja para abençoar aquelas milhares de pessoas que estão ali. Levanta a tua igreja ali, Jesus. Movimenta a tua igreja ali. Faz os homens se sentirem impulsionados para abençoarem outros homens da comunidade. Faz as mulheres impulsionadas a abençoarem outras mulheres, os casais, que o serviço, a doação, doar de si mesmo, seja aquilo que move nosso coração e quando a gente se juntar nos domingos, seja uma celebração de discípulos que se doam pela tua obra, pelo Evangelho e pelas boas notícias do Evangelho e para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Não queremos nos tornar um clubinho de amigos. Nós somos tua igreja antes de qualquer coisa e nós temos a tua agenda, a tua pauta e a tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe nossa igreja. A última canção que eu quero compartilhar com vocês chama-se Alegrem-se na Esperança. Alegrem-se na Esperança. E ela é literalmente o texto de Romanos capítulo 12, verso 12 e 15. Romanos 12, 12 e 15. Na adaptação, né, no texto bíblico, conforme está registrado na Nova Versão Internacional. E ela é a canção que fecha o meu último trabalho, chamado Icha. Icha é o nome em hebraico para o livro das Lamentações. Nesse tempo pandêmico, nesse tempo tão dramático e tão difícil para todos nós, mas em especial para algumas pessoas, eu senti o meu coração muito tocado, muito levado a ter compaixão. A compaixão cristã precisa ser praticada nesse tempo de luta e de luto que estamos vivendo.
Então eu compus essas canções, se você quiser depois pode procurar aí nas plataformas ou no meu canal do YouTube, se me permitem citar, youtube.com/Gerson Borges, é só digitar lá Ichah, E-I-C-H-A-H, Ichah. É uma palavra em hebraico, Ichah Yashevah Vadah Hai Rabatiam. Ó, como está vazia a cidade outrora tão cheia de gente. Lamentações 1:1 foi uma dos vetores de inspiração para que eu compusesse essas canções. Também escrevesse um livro chamado Ichah, do Lamento à Esperança. Espero que vocês sejam abençoados e cantem comigo essa canção, Romanos 12:15. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem, perseverem, perseverem na oração, perseverem, perseverem, perseverem na oração. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem, perseverem, perseverem na comunhão, perseverem, perseverem, perseverem na comunhão. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem, perseverem, perseverem na comunhão, 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 na oração, na oração. Um abraço, queridos. Deus seja com vocês e os abrace com a sua graça.